Boa tarde, meu nome é Lucas, vou falar um pouco sobre radiação corpuscular, ok? Mas primeiro eu queria falar o que é radiação para que todos fiquem cientes. É, Nada mais é que variados tipos de energia na forma de partículas ou de ondas eletromagnéticas que se deslocam no espaço. A partir disto, agora a gente pode dar encaminhamento ao que é radiação corpuscular. É uma energia que se propaga através de partículas subatômicas, como elétrons, prótons e outras formas através de fissão nuclear, como os nêutrons. Além disso também, a radiação corpuscular são partículas radioativas que emitem raios gama, ok? Que são tipos de emissão permanentemente energética. Como assim? Elas possuem velocidade igual à luz e altíssimo poder de penetração, e tendo sua trajetória desfalcada apenas por paredes de concreto muito espessas ou placas de materiais resistentes à radiação, como por exemplo o chumbo, certo? E aqui eu trouxe uma foto, uma imagem, na verdade, que representa a radiação. Tendo em vista, existem dois tipos de partículas, que são a alfa e a beta. A alfa ela é constituída por dois prótons e dois nêutrons, e uma partícula grande com baixa penetração e baixa velocidade, de 1/10. E uma folha de papel ela já é o suficiente para impedir seu avanço. E a alfa também tem algo muito interessante, né? Que ela serve na medicina nuclear, utilizando o raio 223, que serve, né, para tratamento de metástase óssea para câncer de próstata. Já a beta, ela é constituída por um elétron e é uma partícula pequena e com velocidade de 9/10. 9/10 da luz. Uma parede feita de concreto consegue impedir seu deslocamento. Então a gente já dá para ver a diferença de ambas, né? A beta também ela é dividida entre beta mais e beta menos. A beta mais ela é conhecida como pósitrons, que é uma aplicação diagnóstica na tomografia por emissão de pósitrons, que servem na formação de dois pósitrons gamas, formando o sinal para termos a imagem. Já o beta-, que é conhecido como négatron, é uma aplicação no tratamento como por exemplo a gente pode falar sobre o iodo 131, que nada mais é um emissor no tipo de partículas, nesse tipo de partículas, né? E sendo assim aplicada no tratamento de câncer de tireoide, e sendo assim também podendo falar no feixe de elétrons, que tem inúmeras aplicações, tanto na produção de raio-x, tanto na de terapia. Agora eu queria passar a fala para meu amigo. Aplicação de radiação na agricultura. Na agricultura, a radioatividade permite o estudo do metabolismo das plantas e a produção de insetos e estéreis, o que possibilita o desenvolvimento de técnicas de eliminação de pragas sem o uso de inseticidas. Além disso, torna possível determinar a quantidade de agrotóxico presente nos produtos agrícolas. Nas ciências agrárias, diversos tipos de trabalhos que envolvem o uso de radiação, além dos exemplos óbvios do uso da espectroscopia para identificar a composição molecular. A radiação também é usada para induzir mutações em processos de melhoramento genético, na conservação de alimentos, na esterilização de sementes. Em alguns casos, radiações são feitas incidir sobre plantas que passam a apresentar maior variedade fenótipica. Com uma maior variação na altura e no tamanho dos frutos, maior resistência. Os cientistas, os cientistas agrários estão selecionando os espécimes que mais lhe interessam e os reproduzem em maior quantidade. A radiação é usada tanto para conservar quanto para desinfectar alimentos. A melhorar na conservação se dá porque a radiação elimina micro-organismos como as bactérias que, caso contrário, proliferam-se pelo alimento. Também é usada quanto à superfície de possível contaminação de alimentos, especialmente de carne.
radiações são usadas nos casos de suspeita de contaminação por salmonela ou febre aftosa em bovinos. Provavelmente também foram usadas nas epidemias de alcance mundial de gripe suína e a gripe aviária. Os produtos agrícolas normalmente usam produtos químicos para o controle de pragas, a despeito da simplicidade no uso. Esses produtos, como a metilbromido, têm muitas desvantagens, como a redução da camada de ozônio. O uso de ondas eletromagnéticas pode ser apresentado como um método alternativo, tanto no processo de pós-colheita como até mesmo uma metodologia a ser aplicada durante o plantio, seja no processo de prevenção de pragas, seja em outros problemas que afligem a agricultura. As ondas eletromagnéticas podem ser usadas não apenas para aquecer insetos e vetores de pragas em geral, mas também podem interferir com as funcionalidades corporais de tais pragas, como com efeitos nós térmicos, pode implicar a absorção de energia eletromagnética se o índice de refração tiver uma parte imaginária em determinada faixa de frequência. O índice de refração implica alteração da constante dielétrica mais fortemente e da permeabilidade magnética do vazio pela existência de um meio. Uma parte imaginária do índice de refração implica, portanto, a existência de uma parte imaginária na constante dielétrica do material real. Isso significa que a parte imaginária do índice de refração pode ser usada para aquecer remotamente um determinado material usando ondas de rádio. O mais interessante, entretanto, não é apenas aquecer determinado material remotamente, mas aquecer apenas esse material sem aquecer outros materiais que eles sejam vizinhos. Assim, por exemplo, pode-se usar ondas eletromagnéticas para intervir com o funcionamento de pragas, sendo seus corpos que com isso as plantas que essas pragas infestam sejam afetadas, levando-se em consideração que o índice de refração de cada material é dependente da frequência. Pode existir uma frequência na qual a energia eletromagnética absorvida pela praga mais refletida pela planta. Isso implicará que o processo não irá afetar a qualidade do produto agrícola, em partícula quando esse produto é sensível ao aumento de temperatura. A dualidade onda-partícula é uma propriedade inerente da natureza, tanto para as partículas quanto para ondas. A natureza dual pode ser observada por meio de experimentos, quando se investiga o comportamento de partícula, como elétrons, prótons, nêutrons e até os átomos. Então, a dualidade onda-partícula é resultado de um grande número de experimentos e teorias, como aqueles relacionados ao efeito fotoelétrico, esclarecidas por Albert Einstein. Diferenças entre ondas e partículas. As partículas ocupam uma posição no espaço, São dotadas de massa, têm forma definida, são bem localizadas, isto é, pode-se determinar facilmente sua posição. Já as ondas são perturbações no espaço, não têm posição definida, não têm massa, são fenômenos que transportam energia, estão sujeitas aos fenômenos de reflexão, refração, difração, interferência. Então, apesar de serem coisas totalmente diferentes, do ponto de vista da física, toda partícula tem uma onda a ela associada e vice-versa. Então, a forma como a matéria se expressa, seja em forma de onda, seja em forma de partícula, está relacionada à forma de como ela é observada. A dualidade onda-partícula passou a ser questionada quando os resultados experimentais de Henrik Hertz, referentes ao efeito fotoelétrico, entraram em contradição direta com aquilo que era esperado para o comportamento da luz, de acordo com a teoria eletromagnética de James Clerk Maxwell. Então, segundo a teoria vigente da época, qualquer frequência de luz deveria ser capaz de ejetar elétrons de uma folha metálica. Entretanto, os resultados de Hertz mostraram que era somente a partir de certas frequências que se destacava tal emissão.
A explicação para o efeito fotoelétrico foi feita por Albert Einstein em 1905. Então, Albert Einstein ele mostrou que a luz ela comportava-se de forma quantizada, ou seja, distribuía-se em pequenos pacotes de energia que arrancavam elétrons do metal. E somente se esses pacotes tivessem um nível de energia que pudesse ser absorvido pelos átomos do metal. Então, a ideia de que a luz podia ser quantizada não era uma novidade. Anos antes, essa ideia havia sido aplicada à radiação térmica feita pelo físico alemão Max Planck. E em 1923, Louis de Broglie sugeriu que as partículas também fossem capazes de se comportar como ondas. Então, a hipótese de Broglie, como ficou conhecida, sugeriu a existência de ondas de partículas e com isso era esperado que elétrons, prótons e outras partículas subatômicas pudessem apresentar efeitos até então exclusivamente ondulatórios, como refração, mudança de velocidade das ondas, difração, capacidade das ondas de contornar obstáculos. E essa hipótese ela foi confirmada em 1928 pelo experimento de Davison, que consistia em promover a difração de elétrons. Então, para que isso fosse feito, um feixe catadótico era direcionado a um alvo de níquel que podia ser rotacionado de modo a alterar o ângulo em que o feixe de elétrons incidia sobre o plano de átomos de níquel. E os resultados mostraram picos de intensidade para as partículas que eram refletidas sobre certos ângulos, indicando a existência de um padrão de interferências construtivas e destrutivas para a reflexão dos elétrons. Então, a conclusão do experimento foi a de que os elétrons podem ser difratados e produzir interferência, assim como faziam as ondas eletromagnéticas. E aqui na figura ilustra a situação em que os elétrons eles são difratados de acordo com a distância percorrida por cada elétron. Então, um padrão de intensidades formavam-se, assim como acontece para uma onda difratada por uma fenda dupla. Então, a explicação para a dualidade onda-partícula surgiu com o avanço da mecânica quântica. Atualmente, sabe-se que todos os sistemas quânticos são regidos por um mecanismo conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Segundo esse princípio, as partículas são como um campo de matéria, uma vez que não é possível determinar com absoluta certeza a posição de uma partícula quântica.